Amém? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10, eu quero convidar você a abrir comigo. Essa semana nós tivemos um jejum de uma separação. Para algumas pessoas foram difíceis, mas para aquelas que não são viciadas, foi mais fácil, né? E aí você observa quantas coisas que são importantes na sua vida que não deveria, né? Por exemplo, existem pessoas que não conseguem ficar sem o barulho da televisão, né? Então a mente vai recebendo apenas informações, não se cria nada, só se recebe. Então foi importante para que as pessoas observassem o quanto elas são dependentes de toda essa situação, né? E às vezes nós dependemos tanto de coisas e não somos dependentes de Deus. E essa semana nós vamos vigiar a porta dos nossos lábios, para que nós possamos ser mais sábios e com isso abençoarmos a nossa vida. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10, o apóstolo Paulo falando sobre a tentação, ele diz assim: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olha, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que a possais suportar. Repetindo o versículo 10, não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Podei-vos assentar abrindo comigo a sua Bíblia em Números capítulo 11. Números capítulo 11. A murmuração, ela é tão comum no meio dos crentes, que a maioria dos crentes nem sabe mais o que é murmurar. Já é uma prática tão usual que eles nem sabem mais. Você sabe o que é murmurar? Que é reclamar, tecer comentário negativo? Números 11. Queixar, reclamar. Reclamação é uma murmuração? É? Você sabe que tem gente que pensa que não é, né? Mas é. Reclamar, falar mal, depreciar. Isso aqui não está bom. Não queria assim. Não sei o que, isso aqui. Uma coisa é você fazer um comentário, trazer uma correção para alguém que está fazendo algo. Outra coisa é viver reclamando, né? E a murmuração, ela é tão comum que as pessoas não se dão conta do prejuízo que elas trazem às suas vidas e às suas famílias. Números 11, nós temos um exemplo disso, versículo de número 1. Abriram? Aconteceu que queixou-se o povo, falando que era mal aos ouvidos do Senhor. Eu não sei do que eles estavam falando. Pode ser 3 dias de viagem? Não sei. No versículo 33 diz que eles faziam 3 dias que estavam andando. Queriam trocar de sandália? Porque a sandália não acabou, 40 anos ela ficou intacta. Enjoou de olhar para o pé e ver a mesma sandália? Reclamaram porque não estavam mais gostando do pão, estavam enjoando. Que bom, né? Nós não enjoamos do pãozinho, né? Todo dia, né? Isso é um bom sinal, né? Aí, o que será? Eles estavam reclamando do quê? Já parou para pensar quais são as coisas que você reclama? E que essas coisas que você reclama, elas ofendem diretamente a Deus? Quando você fala mal das coisas que você tem, quando você fala mal daquilo que você não sabe, quando você fica contestando tudo tem um adendo, um conceito, um comentário nocivo, destrutivo. Aí a Bíblia diz assim que isso pareceu mal aos ouvidos do Senhor. O Senhor não gosta de ouvir murmuração. Ele não gosta de ouvir reclamação. Por isso que a murmuração é a música do destruidor. Deus, Ele nos fez com essa habilidade de poder falar, de criar poesias, de combinar palavras, para que dos nossos lábios saiam uma música que Ele goste de ouvir.
Palavras das quais nós falamos e bendizemos, e falamos bem, e fazemos comentário, e agradamos as pessoas por meio da nossa fala, e animamos um, e agradamos o outro, e fazemos o outro um pouquinho feliz. Que bom é fazer uso da nossa boca de uma maneira que agrade aos ouvidos do Senhor. E a Bíblia diz assim, o versículo 1 ainda: e ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu. A ira de Deus se acendeu contra o povo, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Diga assim comigo: os primeiros a serem destruídos, na regra da murmuração, são os fracos. Às vezes você olha, mas ele murmura também. Mas aí você tem que fazer uma pequena análise. Existem pessoas que até têm o hábito de murmurar, estão despedindo desse hábito, reconhece que é errado, só que é uma pessoa mais forte, mais determinada, mais robusta. E é uma pessoa que ela é capaz de dizer: isso aqui está errado, eu não posso mais murmurar, eu não vou murmurar mais. Outra coisa é o outro crente que murmura, mas é uma pessoa que ela não tem fé, ele não tem determinação, ele não tem timbre, ele não tem garra. Então ele vai ser destruído muito rápido, né? É a mesma coisa você colocar um tecido para deteriorar. Você põe um tecido legítimo de 300 fios e um tecido bem ralinho. Qual que vai deteriorar mais rápido? O tecido ralinho. Então, o que você precisa observar é o seguinte: existem pessoas que murmuram, só que elas são pessoas que são mais fortes, mais determinadas, mais aguerridas. E muitas vezes a murmuração dela destrói o fraco que está perto, mas nela vai trazer sim uma destruição, mas a muito longo prazo. Mas esse é tão esperto que antes da destruição fosse sentenciada, ele já parou de murmurar. Pastora, mas até isso tem. Existem pessoas que você observa, murmuraram um tempo e não foram destruídas. Não sofreram tantos agravos. Por quê? Porque são pessoas fortes, aguerridas, determinadas. São aqueles truculentos reclamões, sabe? Aqueles reclamões da vida. Mas aí abriram os olhos e disseram: pera um pouquinho, eu não posso continuar assim, eu preciso dar um jeito na minha vida. Do dia para o outro parou. Agora, o mais frágil, o mais fraco, por mais que ele queira parar, ele vai demorar tempos para parar com o hábito. Enquanto o outro que é determinado, aguerrido, arrojado, ele fala: eu não vou murmurar, mas no outro dia ele não está murmurando. E o fraco está lá: ai, Senhor, me perdoa. Ai, Senhor, me perdoa. Ai, Senhor, me perdoa. A murmuração, a primeira etnia de pessoas que ela destrói são os frágeis, os fracos. Porque aquele que é mais aguerrido e mais forte, ele fala, ele reclama, mas ele não acredita, nem ele acredita no que ele está falando. Ele está reclamando porque é um hábito, ele é truculento, meio assim, sabe? Daquele jeitão dele. Mas o fraco não. O fraco fala e acredita, e ouve e acredita. Então você precisa analisar, porque às vezes você ouve uma pessoa assim: mas aquele ali reclama, não acontece nada com ele, mas vai ver o tipo de material. Todos são destruídos. Só que os mais aguerridos e mais fortes são espertos suficientes para parar a tempo. E o frágil, cria-se vício, cria-se hábito, cria-se chavões. Ele começa a interagir com a reclamação, a interagir com a murmuração, e ele fala e acredita, e ele ouve e acredita, e ele começa a se envolver de tal maneira que não tem jeito, aquilo vai acabar tomando conta dele. E a Bíblia diz assim, que quem foi destruído foi a última parte do arraial. Deuteronômio 25, vai só um pouquinho lá comigo. Quem é que estava na última parte do arraial? Quem é que andava lá atrás? Depois você volta comigo em Números 11.
Eu vou só dar uma ressalvada para você, o seguinte: existem pessoas que murmuram e que a destruição nela é minúscula, comparado ao frágil que está do lado dele. Então existem pessoas que, além de murmurar e não sofrerem tanto agravo, elas estão destruindo as almas daqueles que estão perto delas. Quem é que estava no final? Deuteronômio 25, 17. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando... Está folheando a Bíblia ainda? Saías do Egito. Versículo 18. Como te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Então, a murmuração é a primeira turma que destrói, são os mais fracos. Volta lá comigo em Números 11. Aonde é que o fogo pegou? Volta lá. Onde é que o fogo pegou? Os que estavam na última parte do... Então, a murmuração, ela destrói muito mais rápido aqueles que são mais frágeis, mais fracos, mais débeis. Então, ali o que acontece? Ali vai acontecer o quê? Vai acontecer esmorecer, desânimo, apatia. Por quê? Porque você está pregando para você o seu próprio fracasso. Você está sentenciando a ti mesmo a própria decadência. Então, se você fala de destruição, é óbvio que você vai acabar vivendo. Então, eu quero dizer uma coisa para você agora, que é uma pessoa que é reclamona e é murmurador, mas a partir de amanhã diz assim: eu não vou ser mais, e acabou. Cuidado, você pode ter alguém fraco do seu lado que você pode estar destruindo. Alguém que não aguenta. Existem pessoas que chegam assim, numa situação, e diz assim: isso aí. Quando ele diz isso aí, o fraco já está tremendo, já está com dor no estômago, ele já está sentindo frio, já dá dor de barriga. E o outro lá, que é mais determinadão, arrojadão, ele está falando porque ele está falando, mas na hora ele sabe que vai dar certo. Mas ele está falando porque ele criou um hábito. Agora você precisa tomar muito cuidado, porque você pode estar minando pessoas que são muito úteis na sua vida. Quantos maridos murmuradores, mas são fortes, que precisariam contar com a esposa, mas ele mina a força da esposa. Ele fala assim: isso aí a esposa já começa a ter frio no estômago, aí já começa a ter síndrome do pânico, aí já começa. Aí ele fala: mas por que você está assim? Uai, é ele que é a coluna, é nele que ela tem segurança. Se ele fala mal, ela está já caindo por terra. Então você precisa tomar muito cuidado com as considerações, com aquilo que você faz o comentário, porque pode ser que você está falando da boca para fora, tá? Vai trazer prejuízo? Vai, mas pode trazer muito mais prejuízo para a pessoa que acredita em você, porque às vezes tem gente que acredita em você mais do que você mesmo. Sabia disso? Tem gente que acredita mais no que você fala do que você no que você fala. Que às vezes você fala para os cotovelos: ah, isso não vai dar certo, ah, isso aqui, mas você não está nem acreditando naquilo. Mas aquela pessoa que está ao seu lado fala: olha, ele está falando, olha, ela está falando que não vai dar certo, eu acredito no que ele diz. Por quê? Porque você é importante para aquela pessoa. Mas você mesmo não está nem acreditando no que você está dizendo. Mas aquela pessoa, ela acredita em você. Então você está fazendo o quê? Você está defraudando a fé dela. Você já criou um hábito imenso de murmurar, um hábito imenso de comentar coisas destrutivas. Mas aquela pessoa acredita em você, ela confia em você, ela está ali do teu lado, ela está ali pleiteando uma vida de 10, 15, 20, 30 anos. E você está ali minando a força dela. Sendo que você deveria estar o quê? Cuidando dela, arrojando para que ela contribuísse para a jornada junto. Mas o que você faz? Suas palavras negativas, pejorativas, faz o quê? Desestimula. E aí você fala: eu queria contar com você, queria que você estivesse ao meu lado. Como? Você deu um pontapé na pessoa e tacou longe? De que maneira que você quer contar com quem às vezes você destrói? A murmuração, ela destrói os mais frágeis. Os mais fracos são os primeiros a serem destruídos. Então eu quero dizer, você que fala por falar, cuidado.
Pode estar perto de você alguém que acredita em você mais do que você mesmo. E quando você fala assim, eu acho que isso não vai dar certo, você está falando porque você acostumou. O outro está lá tremendo, pai, eu achei tanto que ia dar certo, eu tinha fé, eu tinha orado, agora ele falou, agora estou desistindo, agora não dá mais, agora eu estou muito abatido, eu estou muito triste. Aí no outro dia o outro fala, e aí, você não vai? Não, mas você falou que não, eu falei aquilo por falar. E aí? Como é que faz? A murmuração destrói os mais frágeis primeiro. Então você tem que ter muito cuidado com isso. Porque você pode ser um instrumento de destruição da fé de alguém. Sua fé pode estar lá intacta. Ó. Você é crente, você confia, mas você pegou um hábito de reclamar. Pegou o hábito de falar. Só que existe alguém perto de você que confia nas suas palavras. Confia, acredita. E você está lá detonando com a alma, destruindo a fé do outro por coisas que poderiam deixar de serem feitas. Versículo 2. O povo, Números 11, 2. O povo começa a clamar a Moisés, e Moisés ora ao Senhor e o fogo se apaga. Moisés ali age na intercessão como sempre fazia, e ele pede ao Senhor e o fogo o apaga. Versículo de número 3. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, incêndio ardente, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Tá. Eles reclamam do quê? E o fogo arde, queima os fracos. Agora, segunda etapa de destruição. A mistura, o populacho, o vulgo. Quando Israel sai do Egito, não sai uma nação pura. Não sai apenas hebreus. Muitas pessoas com aquelas promessas de terra que emana leite, mel, promessa de riqueza, de prosperidade. Alguns escravos saem juntos, algumas outras pessoas saem junto. E esse povo contamina Israel. E aí o que acontece? Esse povo começa a reclamar. Não há integridade, não há inteireza, e esse povo começa a falar mal de Deus, influenciando também Israel. Versículo 4. E o vulgo é a mistura, é os plebeus. Você é plebeu? O plebeu reclama, o príncipe não. A palavra do Senhor diz assim, que o Senhor nos faria reis e sacerdotes. Nós não somos plebeus. Nós não somos o populacho, nós não somos a ralé, nós não somos aquelas pessoas escanteadas. Não, nós temos esperança. Nós cremos, nós confiamos, nós acreditamos. Os nossos lábios foram salvos para que nós abençoemos a nossa vida, para que nós abençoemos a nossa história. Mesmo que Satanás queira lançar em nossos corações incredulidade, dúvida, nós rejeitamos, porque nós já optamos por aquilo que nós queremos alimentar dentro de nós. A fé, a palavra, a certeza, a esperança. É disso que nós somos feitos. Nós somos feitos de esperança. Nós somos feitos, a nossa Constituição, ela é feita de fé. A nossa Constituição, ela é feita de esperança. Ela é feita de alegria. Ela é feita de socorro. De inúmeras experiências que já tivemos com Deus, das quais nós temos histórias inteiras para contar, de finais felizes, de socorro, de bênção. Só que muitas vezes Satanás, ele tenta o quê? Ele tenta colocar na vida do cristão uma certa fermentação. Ele tenta colocar uma pessoa de um lado, outra pessoa do outro, uma situação, um comentário. Igual está aí nessa situação um tanto dificultosa do país, e o crente fica aqui, né? Fala mal do governo, fala mal da vida, fala mal da situação, junto com o ímpio. A Bíblia diz que você não pode falar mal do governo, você tem que orar pelo governo. E aí? E o crente não está nem aí, trazendo maldição, porque o governo não está nem aí com você, nem comigo, nem sabe que a gente existe. Nós só somos um CPF. E aí? E aí? Aí você fica amaldiçoando a sua vida. Por quê? Porque está junto com o ímpio e quer falar, e quer entender, e quer saber das notícias, para poder falar mal, Não pode fazer isso aí.
E murmurando, e reclamando, e murmurando, vai piorar. Aí a coisa vai piorar mesmo. Você mesmo está dizendo que vai piorar. Então vai piorar para você mesmo. Porque você está falando. Vai piorar porque você está falando. E você fica comentando. E você fica falando. Não tem diferença nenhuma da boca de um ímpio, da boca de um crente, na hora da crise. Na hora da crise, o vulgo no meio do povo, a mistura, o populacho, aqueles que saíram, começaram o quê? A murmurar, começaram a reclamar. A Bíblia diz assim no versículo de número 4: e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Quem teve o desejo? O populacho, o vulgo, os que não eram originais. Mas aí contaminou quem? Israel. O vulgo tem desejo. Ai, que vontade de comer carne. Ai, que vontade. Ai, aquelas panelas. Ai, aquele jantar. Eles já tinham comido codornizes. Em Êxodo capítulo 16. Deus havia já provado para eles. E eles estavam ali com vontade de carne, com vontade. Aí contamina Israel. Israel é contaminado. E aí Israel começa a chorar. Israel começa a chorar no versículo 4. Quem nos dará carne a comer? Israel chora, o populacho tem desejo e murmura. É assim que acontece. A igreja chora, lamenta, reclama por causa do desejo, por causa da vontade. Por quê? Porque vê o ímpio, porque vê a humanidade, porque vê a situação e ele quer se igualar. Mas por que o ímpio tem? Asaf, Salmo 73. E eu não tenho? Porque você é filho de Deus. E as coisas que virão na sua vida, virão no tempo certo para você não se perder. O ímpio já está perdido. Ele pode ter a recompensa a hora que ele quiser. E ter aquilo que ele quiser. Segundo o seu senhor, Satanás. Mas a decadência, a destruição. Agora você tem um dono. Você tem o seu senhor. Então você não pode permitir que o seu desejo seja alimentado por pessoas ímpias. Pela mistura, pelos plebeus. Você não pode fazer com que a sua fala se iguale à dos ímpios. A sua fala tem que ser: o Senhor vai me ajudar esse mês, o Senhor vai me socorrer. Não falar para os outros, não. Falar para você mesmo, ministrar: Senhor, me ajuda, Senhor, me abençoa, Senhor, abre portas, Senhor, me socorre, Senhor, guarda a porta dos meus lábios. A nossa fala, ela tem que ser diferente do mundo. Mas o que acontece? O vulgo começa a ter desejo de carne, contamina Israel. Israel começa a chorar. Não é todo choro que quebranta o coração de Deus. Tem choro que irrita Deus. Sabia? Qual é o choro que irrita Deus? O choro de barriga cheia. Esse choro irrita Deus. É igual a mãe, né? Já te dei banho, não está com dor, está com a barriga cheia, está chorando por quê? Espera aí um pouquinho. O choro de barriga cheia. Esse traz irritação, indignação. Eles tinham de tudo. Eles tinham leis, eles tinham regras, eles tinham mandamentos, eles tinham maná. Eles tinham profecia, eles tinham direção, eles tinham tudo. Só que o desejo, como é que faz o desejo? Peca pelo desejo? Peca pela sobremesa? Peca porque ainda não tem tudo aquilo que queria? Sabe quando é que você vai ter tudo que você quer? Só no céu. No céu você vai ter tudo o que você quer. Ali você vai ter alegria plena, paz plena, tudo pleno. Mas enquanto você estiver aqui, a sua vida, ela é gradual, de acordo com a vontade de Deus. Então você tem que ser submisso e fiel, e não murmurar. E a palavra do Senhor diz que o povo começa a chorar. Isso começa a entristecer Deus. Por quê? Por causa do choro de barriga cheia. Ai, Senhor, se o Senhor fizesse isso para mim, eu seria a pessoa mais feliz desta terra. Mentira. Aí acontece tal. Senhor, mas porque a cobiça não para. Agora eu quero isso, agora eu quero aquilo, agora eu quero aquilo outro. É aquilo que eu sempre digo para você. Se você não é feliz com o que você tem, você não vai ser feliz com o que você não tem. Você tem que ser feliz. Paulo explica e diz que nós temos que ter o contentamento, a alegria.
Ações de graça. Senhor, obrigado pelo maná. Senhor, muito obrigada por tudo. O Senhor é Deus, o Senhor é maravilhoso. E aí o Senhor faz o quê? Ele abençoa a sementeira, porque sobe ações de graça, sobe contentamento, sobe alegria. Eu quero fazer um teste com você. Qual foi a última vez que você agradeceu por alguma coisa? Vamos lá. Hoje? Ontem? Se você tivesse tomado banho na água fria, você ia reclamar. Mas você não lembrou de agradecer a Deus porque você pôde tomar banho na água quente. É ou não é? Você teve as refeições, agradeceu. Mas se você não tivesse que comer, garanto que você ia reclamar. É ou não é? E aí? Mas então, peraí. Então, nós estamos partindo por mercenarismo? Então quando a gente não tem, é igual esse povo aqui, o vulgo. Nós somos o vulgo, o populacho não. Nós somos o povo de Deus, separado, escolhido, abençoado, chamado pelo nome. Nós somos filhos de Deus. Não deve existir em nós reclamação, não deve existir em nós murmuração, não deve existir em nós esses comentários profanos sobre a vida, sobre tudo que Deus tem dado. Mas pastor, é porque essa situação está muito ruim, então não fala. Fica contando para os outros, fica falando daquilo. Vai orar sobre uma coisa que está ruim, está muito ruim. Ora profeticamente. Senhor, olha e vê. O Senhor tem a solução. O Senhor faz a obra. O Senhor é todo poderoso. Você está exaltando Deus e não dando glória para o diabo, dizendo, ó Senhor, como está ruim, eu estou sofrendo, a coisa está preta, a coisa está desse jeito, olha, eu não aguento mais, olha o que essa pessoa fez agora, isso aí vai piorar. Sabe onde é que vai dar isso? Aí você já é juiz e já sabe ele já é diagnosticando a situação, isso vai dar nisso, já está até falando o que vai dar. E aí? Quando você for orar por algo que está ruim, ora glorificando a Deus, exaltando as obras, exaltando o poder que Deus tem sobre aquela situação. É dessa maneira que nós temos que orar. Por quê? Porque quantos quebrantamentos da igreja, quanto choro da igreja tem irritado Deus. Por quê? Senhor, como eu estou sofrendo. Senhor, eu não aguento. Senhor, se o Senhor não fizer, eu sou limitado. Eu vou largar, eu vou abandonar, eu vou. Mas então que oração ameaçadora é essa? Você está ameaçando o Senhor da obra? Ameaçando aquele que pode fazer? Que loucura é essa, irmãos? Nós somos legítimos. Fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Oração do fracassado. Senhor, olha para mim. Eu sabia que eu não ia conseguir. Eu sabia que não ia dar certo. Quê? E aí? E a fé? E a certeza? E a convicção? Você é legítimo ou você é o vulgo? Porque na igreja tem o trigo, tem o joio. Não, nós somos legítimos. Nós não oramos para o pior. Nós não choramos para irritar Deus. As nossas orações não irritam a Deus. Não podem irritar o Senhor. Tem 10 coisas maravilhosas na sua vida. E uma que não está dando certo, uma área da sua vida, que não está legal. E aí só aquela área tem a sua atenção, só aquela área tem as suas orações, só que a oração daquele jeito, né? Só aquela área tem, então você é igual o ingrato. O ingrato é assim, você faz 10 coisas para ele, você deixa de fazer uma, ele já te rotula. Você já viu? Aí você fica, meu Deus, mas é um ingrato. Quando você faz algo para o ingrato, você já está sabendo o seguinte, você faz 10, você deixou de fazer uma, ele já te rotula. E ele já esqueceu todas as 10 que você fez. Tem crente que é assim, Deus está trabalhando, Deus está fazendo, Deus está abençoando. Só que ele olha naquilo que não está pronto. E ele deixa ficar detido. E ele murmura. Ele reclama, e ele ora, e ele amaldiçoa a vida dele por conta daquilo, ao invés dele celebrar, de dar glória a Deus, de dizer, Senhor, eu sou grato, porque falta só uma que não está boa. Senhor, mas eu sei que o Senhor é poderoso, porque o mesmo Deus, e aí você abre a sua boca para glorificar o nome do Senhor, para trazer a mão de Deus, para dar prazer em Deus para trabalhar, meu irmão. Nós temos que dar prazer em Deus para Ele poder trabalhar nas nossas vidas.
As nossas orações devem agradar a Deus e não irritar o Senhor. O choro de Israel irritou Deus. A Bíblia diz assim no versículo de número 5. Eles começam assim: lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Eles se esqueceram da dura servidão, eles se esqueceram da dureza, eles se esqueceram de quantos morreram, foram castigados, das cicatrizes que tinham de tanto apanhar. Ingratos, ingratos. Não se esqueça. Não se esqueça, meu irmão, do quanto você sofreu lá fora, sem Deus, como Paulo diz aos Efésios, neste mundo. Não se esqueça. Hoje você tem uma vida maravilhosa. Sua vida é maravilhosa. Você conhece Jesus, você tem o Espírito Santo, você tem a palavra que é o poder criativo de Deus sobre a sua vida. Você vai para o céu, você tem uma igreja, você tem amigos, você tem pastores, você tem a ação de Deus na sua vida, você tem um projeto de Deus para você, você tem todo o desejo de Deus de te abençoar, os sonhos de Deus para a sua vida. E lá no mundo, você estava debaixo do domínio das trevas, detido, totalmente aprisionado, escravo do pecado. Israel se esquecera rapidamente do sofrimento do mundo. Interessante, né? Tem crente que quando ele era do mundo, ele vivia com aquela alegria, vivia sorrindo. Uma hora porque estava com os mé na cabeça, outra hora porque o salário subia, outra hora é porque ele tinha pegado uma mulher diferente. E hoje ele é crente. Cadê a alegria dele? Cadê a ação de graça? Tem. Cadê a alegria de servir a Deus? A alegria de ir para o céu? Cadê a alegria da salvação? A alegria de ter uma família? A alegria de ter as obras de Deus? Deus entra com resgate. Você tem aflição por estar no mundo? Tem sim. Mas Deus entra com provisão. Deus liberta, Deus cura, Deus abençoa. Ele é poderoso. Aí eles olharam e disseram assim: nós estamos enjoados, não tem mais nada. Nossa alma está seca, coisa nenhuma há senão esse maná diante dos nossos olhos. Quando eles receberam o maná, o salmista em Salmo 75 diz assim: eles ganharam o pão dos anjos. Em Êxodo capítulo 16, quando eles recebem o maná, eles disseram assim: o que é isso? Ficaram maravilhados. Depois no versículo 31, eles disseram assim, que o gosto do maná era como bolo de mel. Ficaram maravilhados, maravilhados. Agora está dizendo aqui que o maná não era tão... A Bíblia diz assim no versículo 7, agora o Senhor fala do maná. Até o gosto do maná é dito aqui, para que a gente saiba que Deus tinha dado o melhor. Eles podiam fazer pães, podiam fazer bolo. Eles podiam fazer sem o tempero, com o tempero, do jeito, com as ervas que eles quisessem. Mas não estava bom. Versículo 7. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como cor de bidélio. Espalhava-se, o povo colhia, e no moinho moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. Em Êxodo 16, 31, diz que o sabor dele era como um bolo de mel. Era muito gostoso. Era pão dos anjos. E agora eles estavam com fastio do pão. Esse pão vil, esse pão desprezível. Porque a alma deles estava seca. Eu queria perguntar uma coisa para você. Você vai acabar pecando se você continuar cego com respeito a tudo que Deus tem te dado. Eu sempre ensino para vocês que o diabo só rouba aquilo que é desprezado.
Dá valor. Pastora, mas eu estou numa situação muito ruim, mas tem muita coisa boa nessa situação. Alimenta a sua alma com a gratidão das coisas que estão boas, das coisas que estão caminhando. Deus está trabalhando. Não fique cego com respeito à obra de Deus. Não irrita o Senhor. Deus está trabalhando, Deus está fazendo, a mão dele é poderosa. Tinha que ter um sorrisão aí na sua boca, de canto a canto, verdadeiro, dizendo: Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, a minha vida é maravilhosa. Qual foi a última vez que você ouviu de um crente isso? Não, meu irmão, hoje em dia os crentes só reclamam. Sua vida é maravilhosa, ela é maravilhosa, só que você não fala. Você não cria colunas diante do altar do Senhor com alegrias, com ações de graça, com regozijo. Pastora, a senhora não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas quem é Senhor, dono, poderoso, Ele sabe. E Ele é poderoso para fazer muito mais, segundo o poder que opera em você. E eu espero que o poder seja a fé e o amor, para que Ele faça grandes coisas. Não irrite o Senhor com as suas canções de murmuração, de reclamação. Valorize. Mas meu casamento não é do jeito que eu queria. Seu casamento só não está melhor porque você não é melhor. Casamentos melhoram quando cônjuges melhoram. Se você melhorar, seu casamento vai melhorar. E aí? Mas ninguém quer melhorar. Todo mundo quer viver conto de fada, mágica. Ninguém quer abnegar, ninguém quer renunciar, ninguém quer levantar de madrugada, interceder, orar, clamar. Ninguém quer estar junto com o Senhor Jesus. Jesus diz: quem comigo não ajunta, está espalhando. Se você não estiver com Jesus, você está atrapalhando Ele. A sua vida, ela é maravilhosa. Deus tem te dado o seu maná. Deus tem te dado o pão dos anjos. Deus tem te dado coisas grandes e maravilhosas na sua vida. Só que elas se tornaram assim, banais e comuns. É ou não é? Por isso que fala, né? O sofrimento, ele é uma benção. Ele é uma benção. Quem tem história de sofrimento? Não é? Quem já comeu arroz puro com massa de tomate para dar cor? Quem já não comeu nada, come qualquer coisa. É ou não é? Mas quem não sofreu, meu irmão, vai acabar murmurando, vai acabar reclamando, vai acabar amaldiçoando a própria vida. Dê valor, agradeça a Deus, tenha um coração grato, diante de Deus por todas as coisas que você tem. Agora eu volto a te perguntar de novo: qual foi a última vez que você agradeceu? Pelo seu lençol limpo. Agradecer isso aí, você dormisse num bacheiro, numa cama fedida, aí você ia reclamar, né? Que gostoso quando você deita num lençol limpo, numa cama cheirosa. Você come uma comida bem feita. Quando você liga o seu chuveiro, tem água quente. É ou não é? Que gostoso quando você está lá no seu banheiro, tem lá a sua escova, seu creme dental. É ou não é? Suas coisas. Tem tudo, mesmo assim é chato. Mesmo assim murmura, mesmo assim nada está bom, reclama, não tem gratidão. Quem não é grato é fraco. Você pode olhar, toda pessoa ingrata é fraca, é débil, se rende aos complexos, se rende às barreiras. A pessoa que é grata é forte. Toda pessoa que é grata é forte. Por quê? Porque a gratidão robustece a alma. A gratidão alimenta a alma, e a ingratidão, ela seca a alma. Eles mesmos confessaram com a boca: a nossa alma está seca, esturricada, sem nada. A gratidão, ela fortalece a alma. Toda pessoa grata é animada, é forte. Ela olha para a situação e ela tem planos, e ela é arrojada, e ela crê em Deus, e ela acredita, e ela confia. Agora, a gente ingrata, meu irmão, é fraco, é débil, nada está bom, tudo está ruim, é insatisfeito, não tem satisfação.
é chato no relacionamento, critica um, ofende o outro, sabe aquele espinho de peixe, que quando fica não vai nem sai. Seja grato, tenha gratidão, não reclame do seu carro, agradeça a Deus pelo seu carro. Não queira ter um carro igual do seu irmão, porque pode ser que você não dê conta de pagar o IPVA. E aí, como é que você vai fazer? Agradeça a Deus pelo seu carro. É simples, mas é seu. Te leva, pode ser na mesma velocidade, mas no mesmo lugar que o outro. Agradeça a Deus, seja fiel a Deus por tudo aquilo que Ele te dá. A palavra do Senhor é mandamento: ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Pastora, minha família perdeu a paz. Nós estamos num pé de guerra. A gente ficou endividado. Compramos aquilo, achou que estava bom, trocamos de carro, agora nós estamos devendo. Então, sua paz custou o carro novo, aquela aquisição. Olha o valor que você dá para a sua paz. Puxa o freio de mão e volta para trás. Vende essas coisas aradas que você comprou e tem a tua paz de volta. Tem gente que ele destrói o casamento por causa de um carnê. Ele destrói o casamento por causa da cobiça. Valorize o que Deus tem te dado. E a Bíblia diz que é Deus quem prospera. É Deus, não são os seus pés, não são as suas mãos, não é a sua cobiça. É Deus quem te prospera. Diga, eu entendi. Eles não estavam gostando mais, não valorizavam mais. Versículo de número 9: e quando o orvalho descia, de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. O maná vinha do céu, por isso que eles não davam valor. Aquilo que vem sem custo, né? Não valoriza. Tem gente que só valoriza a vida quando fica doente. Ele só valoriza o que tinha quando perdeu. Isso aí são os ignorantes. Gente ignorante só valoriza as coisas depois que perde. Crente não. Crente valoriza. Filho de Deus, ele valoriza tudo que Deus dá, no tempo que Deus dá. Senhor, muito obrigado por tudo. Obrigado porque eu tenho isso, Senhor. Senhor, te dou graça. Que bom que é isso aqui. Que bom. Você já agradeceu a Deus, como diz o salmista, no Salmo 103, por todos os benefícios? Davi dizia assim: minha alma, todos, não vai escapar um. Todos os benefícios que Ele tem te dado. Todos. Você é viciado em chiclete? Tem gente que é viciado em chiclete. Agradeça a Deus, Senhor, muito obrigado, porque eu tenho um chiclete para mastigar. Só que não mastiga no culto não, né? Deixa para mastigar depois de sair do culto. Pela água que bebe, pelo alimento que come, por tudo. Agradeça a Deus por todas as coisas que Ele tem te dado. A Bíblia diz assim no versículo 10: então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Moisés ficou aborrecido, Deus não gostou do que viu, porque não é todo choro que é agradável, nem toda oração é agradável diante do Senhor. Aí Moisés, acontece o seguinte, diga assim: a murmuração, ela abala até os fortes. Existem pessoas que são fortes, que quando tem um murmurador do lado dela, ela acaba abalando-se. Porque é igual um gotejar contínuo em cima da cabeça. Tum, 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 tum. É algo contínuo. Contínuo. A palavra do Senhor diz assim, que Moisés, ouvindo aquele povo daquela maneira, ele disse: Senhor, eu não aguento mais, está muito pesado para mim, eu não gerei esse povo aí não. Vamos ouvir as palavras dele. Versículo 11, disse Moisés ao Senhor: por que fizestes mal para mim, para o teu servo? Por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Concebi eu porventura todo este povo? Eu sou pai desse povo? Dei a luz para que me dissestes: leva ao teu colo como ama leva a criança que mama a terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo, porquanto contra mim choram, dizendo: dai-nos carne a comer? Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, peço-te. E se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Moisés está pedindo até para morrer já. Olha só como o murmurador
Ele abala até os fortes. Moisés era um homem muito forte, um homem que cria em Deus, que confiava em Deus, falava com Deus face a face. Olha o poder da murmuração. O destruidor entra. Olha só, pessoas que ficam murmurando. Moisés olha e diz assim: eu vou ter carne. Mas quem disse que Moisés havia dado alguma coisa para o povo? Lei foi Deus, mandamento foi Deus, direção foi Deus, nuvem, cobertura, tudo foi Deus. Ele já estava trazendo para a responsabilidade dele aquilo que não era responsabilidade dele. Por quê? Porque a murmuração estava perturbando os miolos dele. Eu quero dizer uma coisa para você: você que murmura, tenha compaixão da pessoa que vive do teu lado. Para de reclamar. Esse mês está apertado, esse mês não vai dar, é porque esse mês, é porque esse mês, é porque esse mês. Aí o mês que vem, é porque esse mês, porque esse mês, porque esse mês. Em vez de falar, vai orar. Senhor, abençoe este mês em nome de Jesus. Ó Senhor, eu te peço que o Senhor abençoe aquilo que nós temos, que possa prosperar, que possa render, meu Senhor. Assim como o azeite da viúva de Eliseu e a farinha no de Elias. Ó Deus, eu profetizo a tua bênção. Vai ficar esse mês, aquilo batendo na mesma tecla. Isso aí cansa. E o diabo é que gosta dessa conversa aí. É o diabo que fica escutando essa conversa e fica chegando perto. E o destruidor, você leu em 10:10 de 1 Coríntios, que o destruidor vem quando há murmuração. Moisés não estava aguentando mais. Aí o Senhor determina homens para ajudá-lo nesse inteirinho. Pulando aí, vamos lá. Versículo 18. Depois que designou homens, o Senhor disse assim para ele: santifica o povo para amanhã, comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito. Por isso o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis 1 dia, nem 2 dias, nem 3 dias como a outra vez, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro. Quando Moisés ouviu falar que Deus ia dar 1 mês inteiro de carne para o povo, Moisés falou assim: que tem algum matadouro que eu não estou sabendo por aí? Até vós sair pelas narinas, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Aí Moisés diz assim: Senhor, 600.000 homens de pé, é este povo no meio do qual estou. Tu tens dito: dar-lhes-ei carne e comerão 1 mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem, ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem. Moisés falou: Senhor, peraí um pouquinho, o senhor tem certeza do que o senhor está falando? É 1 mês mesmo, não é 2, 3 dias, 10 dias, é 1 mês. Peraí, que matadouro tem que daria condição de sustentar? Olha só que ponto que Moisés chega. Eu falo, meu irmão, murmurador é uma praga. Ele faz com que pessoas que têm comunhão com Deus, elas fiquem tão cansadas, tão sobrecarregadas, que elas começam a questionar também. Elas não murmuram, mas elas começam a questionar. Senhor, o senhor vai fazer mesmo? Senhor, Senhor, estou começando a acreditar no que o outro está falando. Senhor, a coisa está feia. Ele começa a entrar na conversa do outro. Então, em nome de Jesus, você tem amor pela pessoa que está ao teu lado, amor, sei lá, por onde, o quê? Quieto. Não tem fé, não contamina a fé do outro, porque o outro está carregando a casa nas costas, o outro está carregando a situação nas costas. Não destrua quem tem fé, não destrua quem tem comunhão com Deus. Fica quieto, porque não é todo mundo que consegue ser surdo. Você consegue desligar? Existe uma maneira de você desligar. A pessoa fala, você sumiu. Aí depois ela fala: você está escutando? Aí você fala: tô, tá nada. Mas não é todo mundo que consegue essa tática de desligar. Tem que ter uma tática. Você desliga, você some dali. Tem gente que devaneia no culto. Ele some, ele está no culto de corpo presente. A mente dele está na segunda, está na quinta, está lá não sei aonde. Aí ele volta. Você tem que devanear perto do murmurador. O murmurador começou a reza dele, você some. Fica só o corpo presente. Aí o murmurador fala: você está escutando? O quê? Tô. Ele só não pode falar o que ele falou, né? Você não vai saber. Não é todo mundo que tem essa tática.
O que nós precisamos entender é que os murmuradores, eles conseguem causar titubeio nos mais fortes, nos que têm mais fé. Você pode ter uma fé inabalável, você pode ser forte, você pode conhecer Deus face a face, mas se Satanás pôr um murmurador perto de você, vai chegar uma hora que você vai balançar. Vai chegar uma hora que você vai começar a questionar. Você vai começar a dizer, meu Deus, mas eu estou começando a acreditar. Eu estou começando... É o que aconteceu com Moisés. Aí Deus responde assim para Moisés. Oh, glória a Deus, no versículo 23. Porém o Senhor disse a Moisés, teria sido encurtada a mão do Senhor. A minha mão está encurtada, Moisés. Agora verá se a minha palavra há de cumprir ou não. Deus ficou bravo com Moisés. Você está duvidando de mim? Você está questionando aquilo que eu estou dizendo? Você vai ver se vai cumprir ou não. Quando um boi vai para o abate, primeiro ele vai para a engorda. Diga isso para o seu irmão. O que é, pastor, que nós estamos falando de boi aqui? É o povo de Israel. Primeiro Deus engordou, depois matou. Para morrer tudo gordo. Eles não queriam carne? Estava enjoado de pão. Murmurador é assim, ingrato é assim. Ele até recebe a bênção. Ele recebe o favor, alguns deles. Mas é para destruição. Primeiro Deus engorda, depois ele mata. Foi o que aconteceu aqui. A Bíblia diz assim, ó. Versículo de número 31. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar. E as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia. De um lado e de outro, era muita codorniz. E ao redor do arraial quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia, toda aquela noite, e todo dia seguinte, e colheram as codornizes. Vamos lá, vamos fazer de graça. Ixi, veio do céu, glória a Deus. E o que menos tinha, colheram 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. E vamos fazer codorniz seca, ensopada, em molho, assada, frita, tudo quanto é jeito. Vamos comer até não aguentar mais. Quando a carne estava entre os dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor e o povo com uma praga muito grande. Por isso o nome daquele lugar chamou Quibrote Atavá, sepulcro dos desejos, o sepulcro dos luxuriosos, porquanto ali enterraram o povo que teve desejo. Engorda, mata, engorda, mata. É o que eles queriam. Deus falou, eu não posso dar, posso, dou, mas mato. Murmurador, cobiça, nada tá bom, nada tá bom, nada tá bom. Vai perdendo o quê? Vai perdendo a alma, vai morrendo espiritualmente, vai morrendo emocionalmente, vai se afastando de Deus. Por quê? Murmuração, ingratidão, reclama. Então o murmurador, primeiro, quem são destruídos? Os fracos. Segundo, aqueles que misturam, que são a mistura que contamina. O povo realmente começa a chorar. Todo choro, toda reclamação, toda oração feita em cima de reclamação não é bem ouvida aos ouvidos do Senhor. E contamina até aqueles que têm fé, aqueles que veem Deus face a face. Contamina, começa a balançar. Mas Senhor, o Senhor vai fazer mesmo? Ô Senhor, não sei, está difícil. Por quê? Porque fica aquele espantalho. Você já viu, tem gente que serve para ser terrorista. Ele aterroriza a sua alma. Você sai da oração, do culto, confiante, acreditando, confiando. Oh, aleluia, eu sei que Deus vai fazer. O Senhor ministrou sobre a minha alma, eu descanso em Deus. Aí vem o terrorista, crente terrorista. Aí ele começa a abrir a boca. Aí ele começa a abrir a boca. Aí começa a dar frio no estômago. Aí começa a tremer o joelho. Aí não precisa do diabo. Quem tem um murmurador perto de si não precisa do diabo. Não precisa. Não. O crente que tem um murmurador perto dele, ele não precisa do diabo. O diabo, os demônios, tudo está lá no Sudão, não sei aonde, fazendo tour, não sei para onde. Por quê? Porque o murmurador, ele consegue derrubar, ele consegue destruir, ele consegue amedrontar, ele consegue pôr pane na situação. Se você não tiver uma coisa boa para falar, fica de boca fechada, engole, envenena você mesmo com aquilo ali, mas não passa esse veneno para diante não.
Entendeu? Murmuração é um vício. E se você é viciado em murmuração, o Senhor Jesus está com a clínica que se chama Bendize a minha alma, o Senhor, aberta, para que você se matricule, se interne, seja sarado e abençoa não somente a sua vida, mas bendiga o Senhor e abençoa quem, coitado, pobre, o miserável que está do teu lado. Que não está aguentando mais. Pastora, mas se eu não reclamar, a pessoa não muda. Já mudou? Quem é que mudou com reclamação? Pode falar aí, meu irmão? A mudança vem da parte do Senhor. É o Senhor que transforma. É o Senhor que muda. É Deus que muda. É o Senhor que transforma. Não é a sua fala pejorativa. Não é a sua crítica. Pessoa que critica, que se queixa, que reclama, que murmura, que fala mal, fica falando mal. A coisa tá ruim? Tá. Tem coisa ruim? Tá, mas vai ficar pior se você fizer comentários ruins sobre ela. Mas então eu não vou falar nada. Então fica de boca fechada se você não tem palavra profética, se você não tem fé em Deus, se você não consegue tirar o olho da situação e colocar em Deus, então não fala nada. Por isso o jejum dessa semana é diminuição das palavras. E sem murmuração. A pessoa que está do teu lado vai até saber o que você está pensando. Você vai ficar só. Ela já até sabe as frases e tudo. Vai ficar assim. Ou quem sabe, alguns mais austeros. Né? Mas não tem problema. O importante é só a boca ficar fechada. Outra coisa, diminui as palavras. Você fala muito. Por quê? O brasileiro fala muito. Agora o crente tem que diminuir a fala, né não? Para quê? Você já pensou quantas palavras que você fala que são necessárias? E tem gente que ele conversa só para ouvir o som da voz dele. Não é? O outro está quieto. O que tem você ficar quieto também? Não tem nada de importante para falar. Mas tem que falar, vai falar besteira. Tem que estar falando alguma coisa. Não. Fica quietinho. O outro está lá sentado no carro. Igual o pastor, às vezes nós andamos quilômetros. Eu durmo muito fácil dentro dos carros, né? Então ele fica quietinho, eu fico quietinha. Nós dois quietinhos, abençoadinhos, vamos embora. Todo mundo quietinho. Tudo quietinho. Ninguém fica falando na cabeça do outro. Não, quietinho. Vamos ficar quietinho. Todo mundo quietinho. Se tem alguma coisa importante para falar, nós conversamos. Não tem, vai ficar quietinho. Ele fica quietinho, fica quietinho, fica todo mundo quietinho. Olha que maravilha, né? Isso é uma viagem agradável. Isso é uma amizade agradável, não é verdade? Todo mundo quietinho, deixando Deus falar, dando lugar para o Espírito, porque você fica falando. O Espírito Santo não fala comigo, você não dá espaço, não para de falar, né? Como é que ele vai falar com você? Fica quietinho, deixa o Espírito Santo falar, medita nas coisas de Deus, pensa, não é verdade? Está lá, por exemplo, você está andando assim na rua, um céu bonito, árvore, uma criança brincando na calçada, e sei lá, fica olhando, né? Olha que coisa linda que Deus fez. Fica quietinho, né? Lá meditando, olhando. Nossa, que bonito. Mas não, tem que ficar comentando. Sempre tem que estar falando alguma coisa. Pelo amor de Deus. Salomão escreve assim, que quando você diminui as suas palavras, você peca menos. É ou não é? Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Quero que você abra a sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 3. Que é o texto que você vai ler do 1 ao 12. Todos os dias essa semana. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 3, do versículo 1 ao 12. Onde Tiago escreve sobre a língua. Tiago, capítulo 3, do 1 ao 12. Diga, eu vou ler todos os dias. Do 1 ao 12, diga. Todos os dias você vai ler. Então eu quero que você segure a sua Bíblia assim, ó. E você diga assim comigo, meu Deus, em nome de Jesus, eu usarei a minha fala para abençoar a minha vida. Em nome de Jesus. Não existe mais lugar na minha vida para murmuração. No trânsito, em casa, onde for, eu vou policiar a porta dos meus lábios. Não vou me queixar, não vou reclamar, não vou falar mal do governo, não vou falar mal do prefeito, eu não vou falar mal de ninguém.
eu vou abrir a minha boca apenas para bendizer, porque com as minhas palavras, que sobem com um aroma suave, elas contribuem para a chuva de bênçãos sobre a minha vida. Quantas palavras que eu já disse, malditas, que atrapalharam a minha jornada, que impediram a minha bênção, mas em nome de Jesus, eu vou falar bem, eu vou bem dizer, eu coloco isso diante do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero que você levante sua Bíblia para o alto, e que você diga assim: Senhor Deus, com o poder da espada, na mão do teu Espírito, o Senhor me livra de toda maldição, de toda força e o ímpeto do destruidor. Em nome de Jesus eu declaro que a bênção da palavra está sobre a minha vida, está sobre a minha alma, em nome do Senhor Jesus.